Olá, meu povo querido, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu já peço de antemão que você já deixe o seu like no nosso canal, se inscreva nele se você ainda não é inscrito e comente, passe para os seus contatos, passe para os seus grupos sociais, que é muito importante para nós. É a forma que eu encontrei de semear a palavra de Deus. Principalmente agora nesse tempo que nós estamos aí impedidos de estar com as igrejas como eram antes. Então que você possa contribuir conosco. Você gostou da mensagem? A mensagem ela tocou você? Faça isso então. Compartilhe com todos os seus contatos, nos ajude. Vai ser muito importante para nós. Tudo bem, queridos? Agora nós vamos para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início à palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Eu peço a você, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versos e depois vamos falar sobre esta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses o outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Muito bem, queridos, o que nós estamos vendo aqui nessa passagem? Nós vemos aqui, vamos contar um pouquinho rapidamente a história que envolve esse trecho e essa mensagem que eu quero trazer. Primeiro, o profeta Elias havia se encontrado com os profetas de Baal, houve vamos dizer assim, um desafio entre eles, e no final das contas, como não poderia ser diferente, o rei dos reis, o Senhor Israel, deu vitória a Elias. E Elias acabou matando todos os profetas de Baal. Só que quando aconteceu isso, ele saiu vitorioso, porém, Acabe contou para sua mulher Jezabel o que havia acontecido. Jezabel se enfureceu. Falou: o quê? Esse cara pensa que ele é quem? E aí Jezabel mandou avisar mesmo, avisa Elias, que assim como ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele vai morrer. E Elias naquele momento se apavorou com tudo aquilo. Elias foi para Berseba, que é Judá, deixou ali o seu moço, e depois você lendo mais para frente, você vai perceber que ele sai pelo deserto, ele para debaixo de um pé de zimbro. Ele estava ali realmente um tanto deprimido com tudo o que estava acontecendo, com a ameaça de Jezabel. E depois disso aí, ele dormiu. Quando ele parou naquele pé de zimbro, ele dormiu. Um anjo veio, tocou, mandou ele comer, porque haviam trazido comida para ele. Deixa eu ver se eu leio aqui, para ficar mais fácil o entendimento. E ele veio ao deserto caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor segunda vez o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Queridos, Elias, ele entrou num momento de depressão. E é sobre esse assunto que eu queria falar. Eu já estive fazendo nas nossas escolas dominicais um estudo sobre isso. E recentemente, antes da gente parar
com a escola dominical, com os cultos normais por causa da Covid-19, da pandemia que abrange todo mundo, vamos dizer assim. Nós tínhamos aqui uma das nossas irmãs, a Kátia, que é uma pessoa trabalha muito bem nessa área. Ela estava trazendo um ensino de escola bíblica dominical falando sobre os males da alma, do espírito. E eu queria falar um pouquinho sobre esse detalhe, que é a depressão, mostrar aqui que a depressão ela não escolhe pessoas. Ela chega na vida de uma pessoa, seja quem for. Quantos homens riquíssimos, famílias bem postadas, a gente vai ver a pessoa sofre com a depressão. A depressão ela pode chegar a qualquer momento. Se você não, isso não está restrito somente às pessoas que não conhecem a Deus, viu? Às vezes a gente tem o hábito errado de dizer não, porque eu sou de Cristo. Realmente nós somos de Cristo, mas não quer dizer com isso que num momento da nossa vida nós não podemos perder um pouquinho da sintonia e acabar entrando num momento depressivo. Porque o que traz a depressão na vida da pessoa? Tem vários motivos que pode causar uma depressão na pessoa. Eu vou citar alguns aqui rapidamente para a gente poder entender. A perda de um ente querido, isso pode acontecer de levar a pessoa a um estado de depressão. A perda de um emprego. Tem pessoas que perdem o emprego e dizem assim: amanhã eu pego o meu currículo e vou começar aí, eu vou à luta de novo. Mas tem pessoas que quando ela perde o emprego, ela entra no estado de depressão. Uma pessoa, por exemplo, que de repente teve uma grande discussão, perdeu uma grande amizade, e aquela pessoa de alguma forma, além de ter perdido a amizade, ainda perdeu algumas questões ali, envolvendo ali o seu relacionamento com aquela pessoa entra num estado de depressão. Eu conheci um menino, um rapaz, um jovem, que ele tem esse problema de depressão, ele toma remédio até hoje. Eu estive até um tempo na casa dele, conversando com ele, com a mãe, e deu a entender que ele tem realmente esse problema. A mãe sabe disso, tanto que ela cuida dele. Ele é uma pessoa normal. Ele vinha na igreja, ele acompanhava, ele estava fazendo parte conosco aqui da igreja, mas a gente percebia, na maneira como ele agia, que ele tinha um problema com depressão. Ele tinha um problema com depressão, e um problema até sério. Eu não sei se é verdade, mas foi comentado no nosso meio, pessoas que tinham mais contato com ele, que esse moço, há uns anos atrás, ele teve uma menina, uma moça, da qual ele era namorado dela, devia gostar muito dela, e lá num determinado momento ela acabou com tudo. E depois que ela acabou com tudo, ele começou a entrar nesse quadro de depressão. Comentários dos meninos que conversavam, que tinham amizade com ele. Não sei se é isso mesmo, mas é uma perda. A minha casa, eu tive uma pessoa que aconteceu isso, que foi a minha esposa. A minha esposa, no começo dos anos 2000, em 2002 mais precisamente, no final do ano, meu sogro faleceu. A minha esposa, não exatamente naquele momento, mas no ano seguinte, aquelas coisas começaram a trazer problemas na mente dela. Ela entrou num quadro depressivo muito forte. Nós tivemos que, num determinado momento, interná-la. Ela teve que ficar num hospital sob cuidados médicos. Por quê? Por causa da morte do pai. Ela foi a pessoa que, de alguma forma, ela absorveu todo aquele peso. Minha esposa é a filha mais velha. De alguma forma, ela absorveu aquilo para ela. E por mais que a gente sejamos cristãos, creiamos no Senhor dos Exércitos, estamos vivendo a nossa vida como sempre, desde aquela época já estávamos caminhando com Cristo, ela entrou nesse quadro de depressão. Então a depressão, ela não escolhe momento, ela não escolhe pessoa, ela não escolhe classe social. Isso acontece, infelizmente, com uma pessoa que mora na rua. Pensa numa pessoa que mora na rua hoje, que você olha aquela pessoa e você não sabe o que fazer com ela. Muitas vezes você não sabe, você pode até aconselhar, tentar aconselhar, mas não é muito fácil. E você vai perceber pelos atos, pelas maneiras como aquela pessoa age, você vai perceber que aquilo ali é um ato depressivo. Eu vi um rapaz, há um tempo atrás, há uns anos atrás, teve um rapaz aqui que ele teve uma
um desentendimento com um outro jovem da mesma idade, isso faz muitos anos, não foi agora não. Ele teve um desentendimento com outro jovem da mesma idade, que eram amigos, e ele foi, infelizmente, não é um testemunho muito bom de se dar, mas ele foi esfaqueado por esse amigo, numa discussão entre eles. A coisa chegou ao ponto de ser tão séria, que ele acabou sendo esfaqueado pelo próprio amigo. O que aconteceu? Ele foi hospitalizado, passou ali por um momento muito difícil, se não me engano, não me lembro qual foi, das mãos, ele perdeu a mobilidade, que deve ter cortado algum nervo, e até hoje ele é assim. E esse moço, das últimas vezes que eu o vi, ele tem uma aparência de que ele está num estado depressivo. A gente percebe isso conversando com ele. Tem um jovem que eu vejo de vez em quando, eu lembro dele bem mais novo, andando no meio dos jovens aqui, e hoje eu vejo ele na rua muitas vezes falando sozinho, conversando com, sabe lá com quem, só na mente dele que isso aí acontece. E aquele jovem também está num estado depressivo. Sabe o que leva uma pessoa para o estado depressivo muitas vezes? O uso de drogas. O uso de drogas acaba mexendo na mente da pessoa. Eu estava vendo o Dr. Osmar Terra recentemente numa entrevista, ele falando sobre, inclusive ele combatendo esses deputados, juntamente com seus devidos partidos ali que defendem a liberação das drogas. O Dr. Osmar Terra, ele dá um exemplo, ele dá uma lição do que acontece quando as pessoas se tornam usuários de droga. Aí vem aquela questão que eu sempre falei para os nossos jovens aqui na igreja, sempre falei com os nossos jovens quando eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos em escolas dominicais, quando eu falava sobre o assunto, que eu sempre disse o seguinte: ninguém nasce drogado. A pessoa, ela começa numa brincadeira, ela começa vamos dizer assim, numa balada, como a gente conhece hoje, que é uma gíria usada pelos jovens. É uma balada, começa ali de repente usando uma baganinha de maconha, começa ali de repente dando uma cheiradinha num carreiro de cocaína, para dizer o que? Não, isso é para me ficar legal, porque eu vou para a balada, porque eu vou zoar, porque eu vou curtir. E aquilo começa com uma coisinha pequena, e aquilo vai seguindo até um certo estágio, quando aquela pessoa não consegue mais se libertar daquilo. E eu quero dizer para você, eu posso estar até errado na minha colocação, mas quando a pessoa se torna dependente químico, ela já está também num estado de depressão. Juntam-se as duas coisas, dependência química, e quando essa pessoa está num momento talvez de lucidez, essa pessoa muitas vezes ela tenta pensar: poxa, eu preciso sair dessa vida, porque eu duvido que uma pessoa que se tornou dependente química, a não ser no momento de extrema falta de lucidez, mas no momento que ela estiver lúcida, eu duvido que essa pessoa não pensa: poxa, por que eu fui fazer isso na minha vida? Por que eu fui estragar a minha vida com essa porcaria? E ela, naturalmente, em alguns momentos daquele, ela pensa: poxa, eu preciso sair disso. Só que no corpo dela, no seu corpo físico, o efeito da droga é muito maior do que a sua vontade de largar. Então é onde entra aqueles momentos de convulsão, que a pessoa, sabe, muitas vezes ela ouvir o nome da droga, ela vê uma pessoa que usa. Isso eu vi um médico falando recentemente. Por que tem que isolar as pessoas que são usuários de droga? Porque quando a pessoa vê uma pessoa que usa droga, ela não precisa nem ver a droga, basta ela ver a pessoa que usa droga, aquilo ali causa na mente dela uma convulsão, e essa convulsão começa a trazer à lembrança dela tudo aquilo que ela vivia, e ela começa a sentir vontade de buscar pela droga, ela fica desesperada. Isso já é um momento de depressão, e essa depressão nós temos visto aumentando muito no meio de jovens. Tem jovens se matando, tem pessoas fazendo coisas terríveis. Veja bem, eu não estou aqui, de forma alguma, eu não quero defender pessoas que cometem coisas erradas, cometem crimes. Mas nós temos visto nos últimos tempos, é uma coisa que se tornou muito comum. Hoje, por causa do isolamento social, e antes também, uma outra questão. Imagina, por exemplo, um homem e uma mulher que se conhecem, e eles começam a namorar, e aquele namoro começa a se tornar mais sério, até que eles vão casar ou viver junto. Hoje em dia tem muito aquela coisa do ficar, que aquilo ali é uma coisa demoníaca, mas infelizmente a gente sabe que a
a atualidade, se eu falar uma coisa dessa em praça pública, vai todo mundo me vaiar. Porque eu acho que a pessoa, eles não entendem o que a palavra de Deus fala, eles não conhecem, eles não sabem o que é pacto de sangue. Quando se fala em pacto de sangue, eles vão pensar que é alguma coisa do satanismo, mas não é. A Bíblia fala de um pacto de sangue que existe na relação sexual, e isso aí acontece realmente. Mas vamos entrar naquela questão de pessoas que estão tirando a vida dos seus, vamos lá, homens que estão tirando a vida das suas mulheres, esposas ou companheiras. Aí a gente fala assim, poxa, esse cara é violento, esse cara devia estar preso. Realmente precisava, é uma pessoa que precisa ser tratada. Mas eu quero dizer para você uma compreensão minha, não estou dizendo que seja uma realidade científica, mas é uma compreensão minha por causa daquilo que eu tenho analisado. Muitas vezes, quando um homem começa a perseguir uma mulher com a qual ele era casado ou com a qual ele vivia, e chega muitas vezes ao extremo de levar essa mulher à morte, ao assassinato, eu quero dizer para nós aqui nesse momento que muito daquilo ali é violência, é DNA da pessoa, mas eu vejo também uma questão envolvendo uma depressão. Por quê? Muitas vezes essa pessoa é muito ciumenta, e naquela questão do ciúme excessivo, doentio, que também já é uma doença, aquela pessoa, ela começa, quando aquela pessoa que está ao seu lado desiste de viver do lado dele e quer ir embora, aquilo ali entra dentro do coração, do íntimo daquela pessoa como uma faca, como um instrumento penetrante, um instrumento cortante, e aquela pessoa sente que aquela perda não poderia acontecer, então ela entra realmente num estado de depressão. Eu acho que as pessoas que cometem crime têm que ser punidas. Eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo criminoso, mas muitos desses casos têm que ser analisados. Tem que ser realmente, uma pessoa dessa tem que ser preso, mas uma pessoa dessa tem que ser analisado com honestidade. Não uma pessoa que tem dinheiro e ela pega um médico, o médico atesta que a pessoa ela tem distúrbios mentais e acaba tirando a pessoa da cadeia. Não é isso. Tem que ser analisada por alguém neutro, alguém que de preferência fosse até indicado pelo Ministério da Justiça e da Saúde do nosso país, para que pudesse avaliar essa pessoa e essa pessoa realmente dizer, e esse laudo realmente dizer se essa pessoa ela é apenas um psicopata ou se essa pessoa tem questões depressivas envolvidas. E a depressão, queridos, ela é o quadro talvez mais agressivo do novo século. Nós temos visto isso como está acontecendo. Nós vemos aqui o que aconteceu com Elias. Elias teve uma grande vitória, só que depois ele foi ameaçado de morte. E a ameaça de morte é uma perda na vida da pessoa. Você não ter paz para andar em nenhum lugar, nos lugares por onde você anda, ter que ficar olhando para um lado e para o outro, achando que alguém vai tentar te matar. Você já pensou se isso tivesse acontecido com o nosso presidente? Ele não estaria lá mais, porque tentaram matar ele no meio de uma multidão. Então imagine esse homem, se ele tivesse entrado num estado depressivo por causa do fato que aconteceu com ele quando ele ainda era candidato a presidente. Então nós temos que tomar um cuidado extremo com a questão da depressão. Uma perda na vida da pessoa, uma família, alguém da família que morre. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tenho uma pessoa da minha família que, se estivesse vivo, estaria com a minha idade. Nós nascemos com a diferença de uma semana. Eu nasci num domingo, dia 10 de julho, ele nasceu no domingo seguinte, dia 17 de julho. Só que esta pessoa da minha família veio a falecer quando tinha acho que 22 ou 23 anos, eu não vou dizer exatamente quanto, eu sei que foi numa época dessa. Ele teve um câncer, infelizmente, e ele veio a falecer. A sua mãe, depois do falecimento desse menino, que na época era um menino, não passava de um moço de 20 ou 20, entre 20 e 23 anos, vamos dizer isso, ou talvez um pouco mais, 25 anos, 26 anos, estava entre os 25 e 30, então eu não vou lembrar exatamente, também não é o caso. A mãe desse menino, que é da minha família, ela entrou num quadro depressivo, porque ela não aceitava a morte dele. Ela toda vez que ela me via, isso a minha família que tiver assistindo agora, eles vão lembrar disso. Eu me lembro que eu estive num casamento de um outro primo, aí eu já tinha meus filhos, meu filho mais velho já estava com 8, 9 anos, 10 anos, sei lá, 10, 12 anos,
a minha filha mais nova tinha 6 anos de idade. Nós tivemos um casamento de um pessoal da nossa família, passamos o final de semana com eles, foi no litoral norte, e essa pessoa estava lá, porque justamente o outro filho dela estava casando, um havia falecido há alguns anos. Essa pessoa, quando me via, ela enchia os olhos de lágrima, ela me abraçava, eu sentia até meio constrangido, porque parecia que ela estava abraçando o próprio filho, porque nós éramos da mesma idade. E ela entrou realmente nesse quadro depressivo, e ela viveu o resto dos seus anos depressiva. Eu percebi isso mais tarde, naquele tempo eu não percebia, eu não tinha essa compreensão. Depois que eu tive um caso de depressão na minha família, eu inclusive teve uma época da minha vida que eu li muitos livros de psicologia, vários livros sobre os sintomas que a pessoa sente, como é a maneira que a pessoa ela age. E aí eu comecei lendo aqueles livros, fazendo as comparações com a minha esposa, quando ela entrou nesse quadro de depressão, e aí eu comecei a ver também outras pessoas, e aí foi onde essa pessoa da minha família foi uma das pessoas que entrou também no meu relatório, vamos dizer assim, sobre aquilo que eu estava estudando. Eu falei, olha, ela também está num quadro depressivo, e ela está num quadro depressivo há anos. Essa mulher morreu, já faleceu, não está mais no nosso meio. Ela parecia ter 20 anos mais velha do que ela realmente era. Hoje, se ela estivesse viva, estaria na faixa dos 70 e poucos anos, eu não sei. Mas ela faleceu, parecia que tinha muito mais idade do que tinha. Então, isso tudo foi causado pela depressão. E a depressão é um mal que ele muitas vezes ele começa na vida da pessoa. A pessoa tem quadros que durante o seu período que vão acontecendo, algumas situações que essa pessoa vai vivendo, vai criando, e que ela não sente aquilo que está fazendo, e você, se não prestar atenção, você também não sabe o que está acontecendo. Eu me lembro de uma situação quando a minha esposa começou a entrar nesse quadro depressivo. Um dia eu cheguei em casa, ela estava revoltada. Ela pegou uma roupa dela, toda suja, parecia que tinham pisado naquela roupa dela. E ela queria saber quem fez aquilo com a minha roupa. Eu falei, mas ninguém fez nada com a tua roupa, onde é que estava isso? Dentro do meu guarda-roupa. Eu falei, mas você acha que alguém ia entrar no nosso quarto, pegar a tua roupa, fazer o que você está me dizendo que fizer, jogar de volta lá dentro? Qual motivo? Não, alguém fez. Meu filho nessa época era solteiro. Um dia eu estou na sala, nós estávamos já nos arrumando para ir para a igreja, e eu já tinha me arrumado, estava na sala esperando por ela, e ela se trocando e tal. De repente ela veio, entrou no quarto da frente, que era o quarto que meu filho usava, ele era solteiro ainda. Daqui a pouco eu vi ela passando com alguma coisa na mão, eu fui atrás. Quando eu olhei, eu vi ela com o trompete dele na mão, que o nosso filho toca trompete. Ele era, inclusive, nessa época, ele era membro de uma das igrejas aqui, Assembleia de Deus, e ele era da banda. Aí ela pegou o trompete e veio. Quando ela passou no corredor de casa, eu olhei aquilo, achei estranho, que aquele negócio que ela está carregando na mão, fui atrás. Ela estava colocando dentro do nosso guarda-roupa, lá num cantinho. Eu perguntei, o que você está fazendo com isso? Falou, não, é que o Carlinho pediu para guardar aqui para ele. Falei, para que ele ia pedir para guardar, se o quarto dele tem espaço? Está aqui. Peguei, tomei de volta, fui lá e coloquei no lugar. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Foi quando ela começou a mudar o comportamento. Nesse tempo eu não entendia direito ainda o que estava acontecendo. Mais tarde, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, depois que ela foi internada, foi um tempo de muito choro, muita oração e muita tentativa de compreender o que estava acontecendo. Foi um tempo realmente muito especial na nossa vida, porque nos trouxe uma experiência. E aí eu vejo, por exemplo, quando eu olho aqui o livro de 1 Reis, aqui no capítulo 19, quando fala de Elias, não era diferente. Elias estava tendo um problema de depressão. E naquele tempo já acontecia. Imagina hoje, tempos modernos, tempo da informática, tempo do homem no espaço. Hoje mais ainda, achava-se talvez que quando a tecnologia fosse aumentando no nosso mundo, que o homem ficaria melhor, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós vemos que o homem acabou piorando. Então, queridos, eu quero deixar aqui essa mensagem para nós. Depressão é uma coisa maligna, mas nós temos que conviver com ela. E quando nós temos alguém na nossa família que passa por um quadro desse, é muito difícil de você entender no começo, você vai ter que avaliar muito bem.
Eu no começo não entendi nada. Hoje, por exemplo, quando eu converso com alguém, se essa pessoa tiver um quadro já de início de depressão, principalmente se eu já conheço a pessoa, às vezes você não conhece, você não sabe dizer nada, mas você conhece uma pessoa, você está acostumado com a maneira como ela fala, está acostumado com a maneira como ela procede, de repente você vê ela com a maneira totalmente diferente, você começa a avaliar, e isso é uma coisa que realmente nós precisamos fazer, precisamos orar muito. A minha esposa, ela entrou nesse quadro depressivo, e aí depois eu conversando com o médico, ele explicou como é que acontece. Quando nós entramos num quadro depressivo, o quadro de depressão, o que ele é? Nada mais é uma doença que dá no cérebro da pessoa. Aí você imagina comigo, que o cérebro de uma pessoa, ele gira, ele está girando, ele está coletando informações, ele está processando informações, isso é o nosso dia a dia. Você vê uma televisão, você pega uma informação, você ouve um nome, você aprende, você lê um livro, você conversa com pessoas, você anda na rua, você vê televisão, você lê um jornal, então tudo aquilo é processado no nosso cérebro. Se de repente lá num determinado momento da sua vida você está andando na rua, de repente você está de chinelo, você pumba, bate a ponta do seu dedão, que é muito maior que está na frente, bate numa pedra e aí vem a tal da dor. Você faz aquela, Jesus amado, que dor. O que acontece num momento desse? Quando você dá uma pancada em algum lugar, ou você bate a canela, quer ver aquela batidinha de canela na beira da cama? Aquilo dói, meu Deus. Às vezes você com pressa, já aconteceu comigo isso aí, meu Jesus amado. Você bate ali, parece que você bate ali, sai estrela para todo lado. Você vê estrela saindo assim na sua vista, né? O que acontece quando uma situação dessa acontece? Quando você bate a perna ali, ou quando você bate o pé, aquela batida, ela vai enviar uma mensagem lá no teu cérebro. O teu cérebro processa aquilo e manda uma informação de volta que, na maioria das vezes, é a dor, que vai te dar um sentimento que você vai afastar o teu pé dali. A primeira coisa que você faz. Eu vou ilustrar melhor para a gente. Você que dirige, você está indo dirigindo, de repente cruza um outro carro na sua frente. Quando cruza um outro carro na sua frente, imediatamente você enfia o pé no freio, o carro dá aquela travada, normalmente chega até a morrer, porque esse pé que freou, ele não vai voltar para acelerar e nem o outro vai pisar na embreagem para que o carro não morra. É normal o carro morrer, isso é bem normal. Como é que funciona isso? Você está indo na rua, suas vistas estão contemplando a sua frente. De repente, cruza este outro carro, ou até uma pessoa correndo na tua frente. O que acontece? Os seus olhos, quando vê aquilo, ele manda esta imagem para o seu cérebro. E o seu cérebro lá dentro processa aquela imagem e manda o comando para os pés, aonde você mete o pé no freio. É assim que funciona. O cérebro, ele é o centro de toda a informação do corpo. Aí o médico me ensinou uma coisa que eu não sabia. Quando você entra no estado de depressão, o cérebro fica doente. E aí esse giro que ele faz, aí é uma ilustração minha, esse giro que ele faz, coletando informações, processando informações, mandando informações, ele acaba sendo seccionado. Ele acaba tendo uma sessão ali. Naquela sessão, cria um problema de depressão. Quando cria um problema de depressão, o cérebro fica meio que desgovernado. Aí, o detalhe é, quando você chuta uma pedra sem querer, a mensagem vai para o cérebro processa e manda de volta em forma de dor para informar você que algo está errado. Quando você bate a canela na beira da cama, quando você levanta e está com pressa, é a mesma coisa. Bateu na beira da cama, vai a informação para o cérebro processa isso em milésimos de segundos. Manda, processa, você tira a pele, você já mete a mão esfregando. Ai, caramba, isso doeu. Muito bem. E quando o cérebro que está sofrendo o problema? Quem avisa ele? Você sabe me dizer quem avisa?
Ninguém. Por isso, a pessoa perde todos os sentidos. Ela passa a ser uma pessoa que já não sente mais, às vezes até mesmo a dor. A minha esposa, aconteceu que na época que ela esteve depressiva, ela chegou a se machucar em casa muitas vezes, tentando passar por alguns lugares ou tentando pular a janela. Ela tentou se machucar. Uma vez ela bateu a mão na porta, a mão ficou marcada assim de sangue porque ela tinha se machucado. Ela não sentia nada. Por quê? O cérebro dela não estava processando as informações. Uma pessoa que tem problema de depressão da maneira que a minha esposa chegou, ela é uma pessoa que chega no ponto que nada, ela não sente mais dor. Pelo menos é o que aparentou. Eu não fui o médico não me falou nada disso não, mas eu acho que ela deixa de sentir dor. Por quê? Porque o cérebro é que processa tudo isso. E a depressão, como o mal do século, é uma coisa séria. Pessoas morrem por causa disso, porque tem pessoas que chegam ao ponto de se suicidar. Então nós precisamos orar muito pelas pessoas. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo, se você tem alguém na sua família que tem problema de depressão, que você percebe alguma coisa, não negligencie isso. É muito importante que você procure um médico, que você procure um psicólogo, você procure, pode ser um pastor também, porque a oração também, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas nós não podemos deixar de procurar um médico. O próprio Jesus fala isso na sua palavra. Num momento lá no Novo Testamento, quando alguns escribas questionam a ele, que ele vive no meio de pecadores, no meio disso e daquilo, ele, sabendo o coração daqueles homens, ele diz a seguinte frase: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Então ele está nos dizendo naquela palavra que se nós estivermos doentes, precisamos procurar um médico. Ele pode nos curar, sim, pode. Como pode? Sim, pode sim. Porém, ele determina que nós procuremos um médico, e nós precisamos sim. Não é porque nós somos cristãos, porque nós somos servos do Senhor, acreditamos no milagre, mas talvez nem sempre ele vai usar o milagre para curar você. Ele vai usar o médico também. Porque existem as pessoas que não creem. E você já pensou se ele não usasse o médico para curar, como é que seriam as pessoas que não creem? Morreriam todas. Isso é algo que eu estou passando agora nesse momento. Que talvez eu mesmo nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Pensa comigo. A pessoa que não crê em Deus, tá? Ela vai procurar quem? Vai procurar um médico. Se não existisse o médico, essa pessoa que não crê em Deus seria curada nunca. Então ela precisa acreditar que o médico é capaz de curá-la. Por quê? Porque Deus capacitou os médicos para isso. Então nós precisamos, se alguém da minha família estiver passando por um quadro de depressão, com certeza eu vou orar muito. Eu vou derramar minhas lágrimas diante da cruz do Senhor, mas eu vou levar ela no médico também. Eu fiz isso com a minha esposa, e a minha esposa hoje está totalmente livre de qualquer questão que envolve a depressão. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Espero que eu possa ter te ajudado com esta mensagem, outras mais desse tipo eu pretendo estar colocando, e eu quero orar com você nesse momento. Depois nós vamos às nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de estar aqui reunido com estas pessoas do outro lado desta tela, que estão ouvindo a tua mensagem. Eu peço que esta mensagem possa encontrar guarida em cada coração. Abençoa cada uma das famílias, Senhor, que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, e que elas possam, Senhor, identificar se houver algum caso na sua casa, se houver algum caso na sua família de depressão. Que estas pessoas não negligenciem, porque é um caso muito difícil e muito perigoso e muito comum nos nossos tempos. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha trazer cura, libertação no meio do nosso povo, mas que em nome de Jesus também, Senhor, que haja o milagre que vem de Ti e que o povo também possa buscar pelos médicos. Que a Tua graça e o Teu poder nos acompanhem por onde quer que nós passemos. Que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço neste dia e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, pela tua presença. Obrigado pela tua paciência de me ouvir até agora.
Eu só peço a você, não deixe de colocar ali o seu like, a sua inscrição, compartilhe com todas as suas redes sociais, é muito importante para mim, é muito importante para o nosso ministério. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer imensamente a você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.